Paternidade, por incrível que pareça, existe desde que o mundo é mundo, mas ainda é um termo muito menos estudado. Pais, vocês também precisam estar bem. A gente precisa voltar a perder peso. Existe uma coisa que chama licença parental, porque o papel não é só da mãe. O pai também precisa se envolver nesses cuidados. O pai tem papel fundamental na amamentação. Estima-se a carga de trabalho feminina seja em torno de 50 minutos por dia a mais a carga do homem. Quantas casas, quantas famílias hoje, o provedor é a mulher? Medos homens e mulheres têm. O Brasil, nesse momento, é um país polarizado. Você tem que estar disposto a entender o local do outro, se pôr na situação do outro. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Al Masculina. Hoje seguimos a conversa com o médico obstetra e criador do Paternatal, Felipe Favoretti, nessa segunda parte do episódio 43. Para você que já nos acompanha, não deixe de seguir e avaliar o nosso perfil no Spotify ou no seu agregador preferido e confira as conversas anteriores que trazem visões diversas das masculinidades. E também acompanhe as dicas nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @almasculina, e se inscreva no nosso canal no YouTube. E não se esqueça, comente, compartilhe os posts e leve a Masculina para mais gente. E já começamos essa segunda parte com a pergunta do convidado do episódio 37, o mercadólogo digital e ativista Bruno Amorim, para o nosso querido Felipe Favoretti. Olá a todos que estão acompanhando o Al Masculina. Olá, Paulo. Olá, Felipe. Eu quero saber, Fê, como é ou como pode ser as mudanças corporais e psicológicas que o homem tem durante o pré-natal, visto que o homem não gesta biologicamente, mas ele pode e deve se envolver na gestação do seu filho. Um grande beijo a todos e se cuidem. A gente mencionou um pouco sobre isso na primeira parte, mas eu queria que você complementasse a partir dessa perspectiva do Bruno, que é pai de 2 crias, né? O Bruno é um amigo lá do Paternando, um grande abraço, Bruno. Uma coisa que é muito óbvia, por exemplo, a mulher ganha peso e é comum quando essa mulher nasce o bebê, no pós-parto, ela recupera grande parte desse peso que ela ganhou na gravidez, ela perde, né? Ela volta. O peso que o pai ganha, fica. E o Felipe está aqui suando para tentar perder os quilos que ele ganha. Ganhou. Então, modificação corpórea óbvia. Pais, vocês também precisam estar bem. A gente precisa voltar a perder peso. O peso que muitas vezes a gente ganhou na gravidez. Essa seria a modificação principal. Além, óbvio, das coisas que mudam aqui dentro. Até maiores do que o peso simplesmente, viu, Bruno? Os pais sempre perguntam, né? É comum na primeira consulta. E falei, e aí, doutor? E eu tenho que fazer alguma coisa? Eu sempre falo, você tem um mundo para fazer. Você tem que cuidar de você. Como é que nasceu esse negócio aí do Paternatal? Esse negócio do Paternatal nasceu de uma experiência pessoal. Eu acho que as melhores coisas na vida nascem mais ou menos assim. Então, a Carolina tinha nascido, fomos para casa e eu chamo a primeira semana de vida selvagem, porque realmente a primeira semana para um casal que teve o primeiro filho é uma prova de fogo. E a gente só sabe como é depois que você entra em casa e fecha a porta e não tem mais ninguém. Tem você, seu filho ou filha, enfim, isso tem gente que pode ter um pouco mais de ajuda. Mas nessa primeira semana eu falo que é o puerpério da esposa e o paierpério do pai. O homem perdeu o protagonismo também nessa relação. Eu acho que é o maior impacto disso tudo, né? Sim. Você falou antes do pai, né, que tinha que proteger, o pai provedor. São os P's da paternidade, né? Proteção. Nossa, quando eu penso isso, eu penso numa paternidade, na verdade, de um leão. O cara que tem que proteger a mulher, os filhos. Que peso, né? Vamos ser sinceros. Quantas casas, quantas famílias hoje, o provedor é a mulher? Quantos filhos não têm os pais na certidão? Eu acho que até esse pânico da paternidade vem muito dessa coisa lá do século XVIII, desses 3 P's, né? Assim, é tão pesado esse papel
que enrijece tanto e torna quase nula essa relação afetiva do pai com uma criança, né? Felipe, você mencionou desse tour de force que é de pais, mães, de casais, e você mencionou também a questão do impacto na sua saúde, sendo médico. Ainda hoje é notório que os homens cuidam menos da saúde em todos os aspectos. E para você, por que isso acontece? Qual que é a sua percepção e o que falta para tomarmos consciência disso? Se a gente for ver, começa lá atrás. Eu dou aula de saúde do homem e saúde da mulher. Se a gente for ver lá nas nossas raízes, a menina, ela tem brincadeiras de casinha, boneca, coisas indoor. A menina tem formação para autocuidado, autoconhecimento. Como que é brinquedo de menino? É lá no comecinho. Então, menino é rua, bola, skate, bicicleta. Formação do homem outdoor. Isso se reflete, por exemplo, na saúde da mulher como um todo. Como que é a saúde da mulher? Mulher faz preventivo, Papa Nicolau. Como que é? Tem que ir todo ano no médico. De uma maneira geral, mulheres procuram médico anualmente, ou pelo menos com uma frequência muito maior que o homem. Homens e mulheres procuram de uma maneira muito diferente. O homem, em geral, procura uma doença estabelecida, então o homem procura menos prevenção. Em geral, essa doença está estabelecida e evoluindo mal. Não é que está evoluindo bem. Então, isso é uma questão cultural. E você acha que o homem tem mais medo também de descobrir ou de fazer uma prevenção? O que é? Eu estou tentando achar a chave do enigma aí. Medos homens e mulheres têm. Né? Você escuta mulheres que falam, doutor, eu não passo no médico porque quem procura acha. Uma frase clássica essa. Passa pela cabeça essa história de autocuidado é feminino e dos estereótipos também. O homem não liga para isso. O homem nem chora, né? Não à toa, os números de suicídio, de amputação de pênis no Brasil, quando eu descobri esse número, é assustador. Pois é. Infelizmente, a gente chega a essa conclusão. Homens realmente eles se cuidam mais tardiamente, com doenças já estabelecidas e procuram pouco a prevenção. Você falou da amputação de pênis, DST é muito comum no homem. Pouco tempo atrás tinha uma campanha, né? Fique sabendo. Você só fica sabendo se você colher sua sorologia, se você passar em consulta. Teve um aumento enorme, né, de HPV e sífilis nos últimos anos. A gente está vivendo a pandemia do Covid, mas sífilis é uma loucura. Toda semana eu pego um caso novo. Né? E isso eu não estou falando de sistema público só. Consultório a gente vê sífilis. O comportamento em saúde, não só de homens, mas também de mulheres, mudou. A gente precisa se cuidar. Camisinha não é um ótimo método contraceptivo. Camisinha falha, mas camisinha é um excelente método para evitar DST. Deve usar camisinha sempre, camisinha masculina ou camisinha feminina. Você comentou na primeira parte sobre essa questão do excesso de trabalho que uma criança traz na casa. Eu queria saber, na sua casa, como é que funciona essa divisão de tarefas, sendo que os dois atuam na área médica, cada um tem seu tempo, espaço, ou um tem a carga mental mais pesada nessa gerência da família aí. Como é que é? As coisas ainda não são iguais, mesmo na minha casa. Eu falo que a gente tem um anjo lá em casa, que é a Socorro, Maria do Socorro, um beijo enorme. Ela adora quando eu mando beijo para ela nas lives. Socorro, um beijo. É fácil entender, né? Um médico e uma enfermeira em plena pandemia, a gente tem uma sobrecarga ainda maior de trabalho. Então, o que já era grande cresceu. Eu estar aqui agora, é fácil imaginar. Quem está com a Carolina é a dona Cássia. Durante a noite, por exemplo, dona Cássia, em geral, descansa um pouco mais do que eu. Então, eu tento assumir alguns papéis nos momentos que eu estou presente em casa. Saindo daqui agora, quando eu chegar em casa, Carolina é minha. Mais ou menos assim que funciona. Então, ainda não é igual, mas se o homem quiser, estima-se a carga de trabalho feminina seja em torno de 50 minutos por dia a mais a carga do homem. Então, homens, se você conseguir se dedicar
por 50 minutos a mais por dia, não é que a mulher se dedica 50 minutos, a mulher se dedica 50 minutos a mais por dia. Então, se a gente puder se dedicar para reduzir essa diferença, já é um progresso. A carga de trabalho lá em casa está louca, mas a gente continua se esforçando para tentar tornar isso um pouco mais justo. Não é igual, é justo. Só de ter esse lugar de reflexão dentro da sua casa já é um caminho raro, é fundamental, ainda mais nesse momento que a gente está de entender a casa como um lugar múltiplo de trabalho, de hiperconvivência, etc. E em nome de todos os ouvintes do Masculino, eu queria agradecer o trabalho médico de vocês nesse momento da pandemia. O trabalho de vocês tem sido a luz, a resistência. Nem imagino o quanto tem sido difícil para vocês que estão nesse fronte há mais de um ano, quase um ano e meio aí, ainda tendo que explicar a obviedade e encarar tantos desafios aí. Obrigado mesmo e manda meu obrigado também a Cássia. Essa revolução hormonal, tanto no pai quanto na mãe, a gente está tratando uma relação heteronormativa. Existem muitos relatos de um impacto enorme na vida desse casal que provoca muitas separações no primeiro ano de casamento ou no primeiro ano depois da separação e a vida sexual se perde no meio desse cenário. Como é que é isso, que é o tal do porpério? Como é que vocês encararam essa revolução, esse terceiro elemento que entra aí? E onde que fica o homem que já é perdido por natureza nessa história? Só explica rapidamente o que é puerpério para quem nunca ouviu falar. O puerpério é o período que se segue ao parto. Em geral, um período de 40 a 42 dias, são as 6 semanas que se seguem ao parto, em que aquelas modificações fisiológicas que aconteceram durante a gestação regridem em sua maioria. Porque tem, por exemplo, a mama, que ainda vai estar lactante, que não regride ao que era antes, né? Ela tem que ficar nutriz, né? Ela produz leite. Mas puerpério é esse período. E o paierpério? Paierpério, na verdade, são as modificações que o pai sofre nesse período. E que ele vai se adaptar, eu falo sofrer, mas são adaptações deliciosas de sofrer, de se adaptar, de entender. E aqui no Brasil a gente esbarra na atenção que é dada ao pai, porque uma licença paternidade no Brasil dura 5 dias corridos. Enquanto no Japão e outros países isso já tem sido uma questão bem avançada, né, de igualdade em termos de direitos para pais e mães. Países nórdicos, que eu sempre uso de referência como países realmente evoluídos, né? Existe uma coisa que chama licença parental, porque o papel não é só da mãe, o pai também precisa se envolver nesses cuidados. Eu fui um felizardo. Eu trabalho na Unifesp. A Unifesp é uma empresa que é dita empresa cidadã, então a licença paternidade na Unifesp são 5 dias e são estendidos em mais 15. Isso não é só a Unifesp, existem. Procure saber se a sua empresa é uma empresa cidadã. Eu queria viver aquele momento mais do que 20 dias. 20 dias eu sempre falo. Vocês já viajaram para o casal? Eles falam, a gente já viajou. Fala, qual foi a viagem mais longa que vocês já fizeram? Aí alguns falam 15 dias, 20 dias, um mês. Casais viajantes, né? Sou sincero, é melhor vocês começarem a se programar para a maior viagem da vida de vocês. E eu queria muito, muito viver aquele momento junto da minha esposa e junto da minha filha. Para isso, a gente precisa de programação. Então, eu comecei a me programar cedo. Vida de médico, a gente não trabalha só em um lugar, né? A gente trabalha no consultório, eu trabalho na Unifesp, trabalho no Hospital Israelita, lá no Albert Einstein. Eu juntei tudo o que eu podia. Toquei plantão, trabalhei que nem um louco, até 38 semanas e 2 dias. Dali para frente, eu pude ficar em casa. E eu juntei férias, eu juntei todos os períodos. E eu fiquei, literalmente, puérpero com a minha esposa em casa. Então, ela ficou os 40 dias de puerpério e eu tive meus 40 dias de paierpério. É um momento mágico, um momento único. Porque é um momento que você vai aprender. Alguém depende de vocês, na verdade, né? Do pai e da mãe. Se o bebê depende da mãe para amamentar, a mãe depende que alguém alimente, faça comida
Enfim, se você tem um segundo filho, se é a sua segunda gestação, imagina a gestação do casal, que a segunda gestação era um de gêmeos, meu Deus, precisa de ajuda. Então, se você tem um filho, essa sua segunda gestação, você precisa ter alguém que você confie para cuidar do primeiro filho. E essa pessoa, eu não consigo pensar em ninguém melhor que o pai. Alguém precisa fazer afazeres de casa, coisas do dia a dia. Então, para a mãe poder se dedicar e amamentar naquele momento, alguém precisa cuidar da mãe, obviamente. O pai tem papel fundamental na amamentação. Casais em que o pai apoia a amamentação foi mais longa e mais vezes exclusiva. Então, pai, você importa na amamentação. Óbvio, a gente está falando de amamentação, mas quem dá banho no bebê? Não tem escrito em lugar nenhum que é a mãe. Isso é imposição. Eu adoro dar banho, eu dou banho na Carol até hoje. Eu falo que o melhor momento do dia, na verdade, depois do banho, quando eu estou penteando o cabelo dela, que é uma delícia. Eu tive Covid, infelizmente o Covid me levou um pouco do olfato, não voltou ainda. Os cheiros, shampoo de criança, é uma delícia, cheiro de neném. Sabe, são memórias afetivas, coisas que ficam imprint. Antes de continuar a conversa, quero só mais um minuto da sua atenção. O Alma Masculina está no ar desde 2019 e seguimos firmes nesta terceira temporada no propósito de trazer conversas sobre masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Para nós, equipe do Alma Masculina, é muito importante continuar apostando na capacidade de transformação por meio do diálogo, autoconhecimento, sensibilização e humanidade. Sem impor regras ou modelos de como ser, mas sim escutar da forma mais aberta possível. E para você, esse espaço tem sido importante? Cada episódio envolve 4 profissionais em um trabalho intenso de produção e pesquisa, um processo que vai da escolha dos nossos convidados e especialistas, pensar na melhor forma de aprofundar cada assunto e conversar com pessoas que possam contribuir com suas vivências e visões sobre o nosso tema ponto de partida, as masculinidades. Depois da gravação, o trabalho continua. A edição, mixagem, gravação das locuções, criação da arte de todo o conteúdo para as nossas redes sociais. São processos que também exigem bastante dedicação e tempo. Para ter uma ideia, cada programa que chega até você são necessárias cerca de 35 horas de trabalho. Então, se você é nosso ouvinte e quer que o Masculina continue, nos ajude a manter esse espaço de reflexão na podosfera. Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, que traz benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. A partir de R$10 já dá para colaborar. Acesse www.catarse.me/almasculina e participe. Aspas. O desafio deste século deve ser construir um novo modelo social mais democrático, justo e igualitário, e para isso é fundamental que os homens estejam cada vez mais dispostos a questionar o modelo tradicional de masculinidade, a renunciar aos privilégios que recebem do sistema patriarcal, a se libertar do peso de uma masculinidade mal entendida e a se comprometer, junto com as mulheres, de maneira ativa, na realização de um mundo melhor para todas as pessoas que permita melhorar as possibilidades do desenvolvimento humano. Isso foi escrito em 2011 por Richard Bassett, um antropólogo especialista em igualdade de gênero. Já naquela época, defendia uma sociedade na qual homens e mulheres compartilhassem responsabilidades e poder, e para isso, inevitavelmente eles deveriam renunciar aos privilégios dos quais gozaram durante séculos de patriarcado. As crianças são socializadas na violência para não sentir empatia. É significativo que lhes seja ensinado que não devem brincar com bonecas. Por isso, acredita que o verdadeiro avanço dos homens para a igualdade será produzido quando for dado o salto do discurso à ação. Não basta dizer que é um homem igualitário, tem que se comportar como um e renunciar à violência. Por isso, Bassett expõe um movimento antimilitarista, na qual esteve envolvido na juventude e teve a ver com o florescer de grupos masculinos feministas. Éramos homens que não estávamos de acordo com a violência. Éramos homens que não seríamos tão homens. Isso se acreditava, se dizia e se pensava.
Agora, com nuances, também. Para Bassett, violência é, além de golpes, agressões psicológicas ou sexuais e assassinato, os homens explorarem as mulheres no sentido de que são elas que mais tempo dedicam aos filhos e à casa, e a cuidar dos outros no geral. Somos cronófagos, define. O que acontece? Acontece que os homens não estão interessados na igualdade. Por mais agradável que seja, preferem ter vantagens, principalmente mais tempo que as mulheres. Mas algo está mudando nesse esquema no qual eles podem dedicar suas horas a alcançar o êxito profissional ou se dedicar ao seu próprio ócio, segundo o especialista, graças à experiência da paternidade. Sempre existiram pais. O que é diferente agora para que decidam estar mais presentes, envolvidos e mais responsáveis? Ele responde: o contexto e as mulheres. Agora, elas são mais exigentes. Artigo Nova Masculinidade virá por meio de uma paternidade diferente, de Alejandra Agudo, publicado no El País. Você citou o Promundo e ele faz parte do Promundo, ele é educador, pesquisador e ativista com foco na paternidade e no engajamento de homens e meninos para promover o atendimento à igualdade de gênero e o fim da violência contra as mulheres na Espanha e na América Latina. Ele tem vários livros publicados, entre eles O Dia do Pai, 4 Homens que Revolucionaram a Paternidade, Novos Homens Bons, a Masculinidade na Era do Feminismo e O Poder dos Meninos, Desafios, Perguntas e Respostas para as Crianças de Hoje, além de um TED Talks no YouTube muito interessante com o título Nós Também Podemos. Tem 11 minutinhos, vale muito a pena conferir. E assim, a gente busca no Google, a gente busca onde a gente consegue. Você sabe que quando você digita maternidade, você tem um número de artigos. Quando você digita paternidade, o número é infinitamente menor. E isso eu tenho que falar assim, do ponto de vista científico. Aquilo me incomodou muito. Eu falei, nossa, mas não tem nenhum médico que presta atenção no pai? Parecia uma ideia revolucionária. Eu falei, nossa, mas pai existe desde sempre, né? Assim, ninguém nunca pensou em pai. Aí eu fui no PubMed, maior biblioteca científica que a gente tem acesso. E a mesma coisa, você bota maternidade, maternity, enfim, os termos são em inglês. Quando você bota paternidade ou fatherhood, os achados em geral quanto à saúde física, você encontra, por exemplo, artigos voltados para a psicologia da paternidade, mas também não são muitos. Paternidade, por incrível que pareça, existe desde que o mundo é mundo, mas ainda é um termo muito menos estudado. Quem quer estudar, pode vir. Paternidade é um caminho aberto. Você pode ser considerado um homem que está no topo da escala de privilégios. Branco, cis hétero, bem-sucedido numa carreira respeitada. A medicina é um lugar de poder milenar. A gente cresceu ouvindo, vai ser engenheiro, advogado ou médico. Como você tem percebido e sentido toda essa desigualdade, racismo, machismo, homofobia, a lista não para, enfim, toda essa realidade brasileira escancarada na pandemia? O Brasil, nesse momento, é um país polarizado, não só do ponto de vista político, racial, muitas vezes. Minha irmã é negra. A Fran é minha irmã. Depois do falecimento, né, do meu irmão, a minha irmã foi adotada. Minha mãe sempre deixou isso claro, não tinha como ser diferente. Minha irmã é uma negra criada numa família branca. Na minha casa, a Fran nunca sofreu preconceitos, mas eu sei, eu tive presente em alguns momentos em que ela sofreu preconceito dentro da própria família. Falam, nossa, o Brasil não tem preconceito. Acho que ninguém fala mais isso, isso é uma fala antiga. Eu queria que as pessoas pensassem como eu demorei algum tempo para entender. Você tem que estar disposto a entender. É igual o pai tem que estar disposto a fazer algumas coisas na paternidade. Você tem que estar disposto a entender o local do outro, se pôr na situação do outro. Talvez seja empatia a melhor definição do que eu vivi com a minha irmã. Já tive conversas interessantes com a minha irmã. Seria diferente. Precisamos mudar preconceito, não só racial, você falou homofobia.
Eu faço questão de frisar recente um episódio que aconteceu num grupo que eu faço parte, um grupo médico, em que Otami fez a propaganda do Dia dos Pais. Eu achei aquilo muito interessante, eu achei aquilo o máximo. Porque eu fico pensando, né? Uma pessoa que tem um filho, uma pessoa que tem preocupações com aquele filho, uma pessoa que se identifica como pai, para mim basta. Ele é tão pai como eu. Mas isso não foi tão bem aceito na maioria deste grupo específico que eu faço parte, né, dos meus amigos de faculdade. As pessoas deveriam se importar mais com o cuidado da criança do que padrões morais, né? Eu tenho um caso de uma prima que é casada com uma mulher, elas tiveram 2 filhos, um deles veio a falecer, ficou internado durante meses com todo o amparo médico possível. Infelizmente ele não resistiu, mas hoje elas tiveram que sair do país para poder ter uma vida digna, viável psicologicamente, e elas cuidam tão bem dele, ou melhor, do que a maior parte dos casais heterossexuais da minha família. Realmente é uma lógica que não entra na minha cabeça. Eu tenho no consultório o pré-natal e o parto, então casais de mães, do que o real cuidado que essas figuras têm com a criança. Você perguntar para as pessoas, você quer um futuro diferente? A maioria vai responder, sim, eu quero um futuro diferente. Mas aí, quem quer mudar agora para que a gente tenha um futuro diferente? As pessoas estão arraigadas a ideias antigas ainda. Né? Quem quer mudança, todo mundo levanta a mão. Quem quer mudar, aí ninguém levanta a mão. E se você disse sim a esse convite do Dr. Felipe de querer mudar, eu queria te fazer um convite e uma provocação. Se pergunte por que você tem tanto afinco com determinados preconceitos, na defesa de determinados preconceitos, e por que você não tem o mesmo afinco com a defesa de direitos que você prega, às vezes até por meio da religião, e não pratica no seu discurso. Como é que a gente acompanha todas essas novidades? Suas redes sociais, como é que a gente acha? Fica aqui o convite para me acompanharem no Instagram, Dr. Felipe Favoretti acompanhar, ou @paternatal. O pré-natal do pai, é isso, Paulo. Maravilha. E quem você gostaria de indicar para estar aqui no Alma Masculina e por quê? Eu acho que a gente precisa trazer uma reflexão maior sobre paternidade. É um amigo, já trocamos diversas mensagens, já conversamos. Faz parte do Paternando, aquele mesmo grupo, né, do WhatsApp, onde estou eu, o Léo Piamonte, é isso? É o Leandro Ziotto, é um ativista sobre paternidade. Ele tem um Instagram que chama For Daddy e faz um trabalho lindíssimo sobre pais na pandemia. Fala sobre carga mental, fala sobre carga de trabalho, fala sobre igualdade, fala sobre um homem feminista. É isso. Eu acho que o papel vai se encaixar como uma luva. Leandro Ziotto, grande abraço, seria meu indicado para estar aqui com vocês no Alma Masculina. Maravilha. Felipe, muitíssimo obrigado, querido. Se cuide, porque a gente precisa muito de vocês ainda por um bom tempo nessa frente de batalha. Mais uma vez, em nome de todos os brasileiros e dos ouvintes da Masculina, obrigado pelo seu trabalho, obrigado pela ciência, estarem enfrentando com tanto afeto aquilo que a gente mais precisa agora, que é saúde e saúde integral. Imagina, pô. Prazer. Conte comigo sempre que for fora do lugar comum, sempre que for assunto de saúde, seja do homem, seja da mulher. Sigamos. Grande abraço, beijo a todos. Um prazer estar aqui. Foi uma delícia participar. E colabore para manter o Alma Masculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.catarse.me/almasculina. E agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ângela Mucida, Carla Crespo, Juliana Dias, Patrícia Mourão e Tânia Simão Baixa Silva. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, @almasculina, e se inscreva no nosso canal no YouTube. Também visite nosso site e conheça todos os episódios anteriores na íntegra, além da transcrição do Aspas, Lugares Comuns e Escuta Aqui. Anote aí, www.concultura.com.br/almasculina. Comente, marque os amigos, compartilhe os posts e leve a Almasculina para mais gente.
Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Felipe Favoretti e Altair de Souza. E também não posso deixar de agradecer Leonardo Piamonte, Bruno Amorim, Soraya Azevedo e a todas as pessoas que acompanharam ao vivo a gravação deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Acompanhe as próximas. O 43º Ao Masculina fica por aqui e é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem, @Conza01, Glaura Santos na identidade visual e arte, @Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos, @Vitor Vieira Fotografia e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.